Chegou a hora dos fatos da semana. Hoje é dia da visita do Dr. Eduardo Leite e hoje a gente vai comentar sobre 15 de março, que foi um dia histórico, sem dúvida nenhuma, também por causa do número de pessoas que foram às ruas protestar contra a corrupção no Brasil. O último domingo, dia 15 de março, ficará marcado pelo grande número de manifestações que varreram o país. O partido do governo e a corrupção na Petrobras foram os principais alvos das cerca de 2 milhões de pessoas que foram para as ruas. No começo da noite, um pronunciamento do governo com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o secretário-geral da Presidência, Miguel Rossetto, comentou os atos e prometeu ouvir o clamor popular, lançando medidas de combate à corrupção e à impunidade. Mas a insatisfação está longe de acabar. Durante a fala do ministro e do secretário, foram registrados novos panelaços em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte. Pois é, gente, realmente os manifestos tomaram conta, né, doutor Eduardo? Bom dia, meu querido. Bom dia. Tudo bom? Bem-vindo de novo. Faz tempo, né, que vem tomando conta, né? O pessoal tentando tá resolver aquilo que não resolvem, né? A população está com tudo isso engasgado já há tanto tempo, né? E foi muito interessante a gente perceber que o exemplo de cidadania que as pessoas deram com relação à ordem, né, que foi a tônica dos protestos, né? Foi tudo muito pacífico, tudo muito tranquilo, famílias inteiras nas ruas, com crianças, quer dizer, as pessoas realmente preocupadas com o nosso país e com o rumo que as coisas estão tomando, né, doutor Eduardo? Você sabe que o brasileiro, a sociedade, entende qual é o significado da manifestação, dessa manifestação, daquela que aconteceu em 2013 e outras manifestações, porque nós temos vários tipos de manifestações. Tem aquela manifestação que faz os pleitos mais pontuais, salário, aumento de salário, perda de emprego, daí por diante, que é a CUT, essas entidades. Agora, essa é uma manifestação pela democracia, é uma manifestação para fazer com que os poderes que deveriam trabalhar não estão trabalhando. Há uma confusão em relação ao entendimento do significado da manifestação. Isso é importante explicar, porque eu ouvi todas as manifestações dos ministros, do Eduardo, Rossetto, do outro Eduardo lá, o meu xará lá, que é da Minas de Energia, depois eu ouvi da Dilma, e o que eu percebo é que, na verdade, eles não sabem o verdadeiro significado da manifestação. Parece que eles se perguntam e questionam, e eu faço sempre uma brincadeira, né? Eles se perguntam, será que isso é de comer ou de entrar dentro? Porque eles não conseguem entender, porque pelas respostas que eles dão, eles não conseguem entender. Desculpa, eles não até a brincadeira. Não, foi sensacional, mas é bem isso. Mas é verdade, porque na verdade, por que a pessoa se manifesta? Por que está ocorrendo essa manifestação? Porque o poder legislativo e o poder executivo não estão fazendo o dever de casa. Quem representa o povo? O poder executivo e o poder legislativo. Aquele que faz as leis e aquele que executa as leis. Se ambos não fazem o seu papel, aí sim a manifestação vai e se manifesta. Ou seja, vai e pleiteia, exige aquilo que ele precisa como cidadão. Esse é o significado da manifestação. E o que eu percebo do legislativo, principalmente, eles se encolhem, eles se escondem, como se não fosse com eles. Só que tem uma coisa, eles foram eleitos por quem? Pelo povo. Porque o judiciário não é eleito pelo povo, né? Ou seja, mas o poder executivo, sim. E eu acho muito interessante quando o Rossetto vem e diz o seguinte, não, aqueles que estão lá na rua, eles não são eleitores da Dilma. Essa foi a melhor. Essa é a pior resposta que poderia dar. Sabe por quê? Eles não são eleitores da Dilma, podem até não ser eleitores da Dilma, mas eles votaram. Ou votaram num parlamentar
né, num deputado, aliás, votaram num deputado, votaram num senador, que é a casa que representa efetivamente a sociedade. Então a manifestação nada mais é a falta, ou seja, é a vagabundagem, essa que é o termo mais, acho, o adjetivo mais que se encaixa melhor, de que eles não estão fazendo a parte deles. Eles não estão representando bem o povo. Né? E é isso que está acontecendo. Mas satisfação geral. E não adianta falar assim, não, mas a base do governo hoje tem lá não sei quantos partidos que apoiam. Sim, mas você não pode apoiar, você tem que apoiar quem é sério, quem é correto, quem é idôneo. Quem defende a bandeira da moralidade, do caráter, da ética. É isso que um deputado tem que fazer, é isso que um senador tem que fazer. A partir do momento que ele não faz isso, ele, aliás, está lá contemplado no artigo 37 e diz o que na verdade aquele que está investido na função pública tem que cumprir, que é a lei, legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, né, e publicidade. Eles já começam a ser fora da lei por aí, né? Então, vamos ver se eles conseguem cumprir alguma coisa dessa. Descumprem a lei, são imorais, agem com dinheiro público de forma pessoal, né? E são ineficientes. Eles não conseguem cumprir aquilo que está na Constituição. Esse é o grande problema. E aí, se você se aprofundar um pouco mais, aí reclamam. Aí vem lá de novo o governo dizendo o seguinte: a questão de que estão querendo a intervenção, né, o golpe de Estado. Existem duas coisas distintas. A intervenção está prevista no artigo, a Constituição Federal, em seu artigo 142. Nem acho que é caso de intervenção, mas está lá contemplado. E o golpe é tirar do poder à força, ou seja, tomar o poder à força. São duas coisas. Eu tenho ouvido alguns absurdos de sociólogos, filósofos, falando coisas que primeiro eles têm que fazer, primeiro eles têm que estudar lei para saber, para depois falar um monte de bobagem que vem falando. Então isso nos deixa um pouco incomodados. Isso eu fico incomodado. Né? Você tem falado pouco. Né? Eu disse o seguinte: eu estou num momento introspectivo, eu estou mais ouvindo. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Acho que eu estou ouvindo mais do que falando, porque eu estou ouvindo tanta bobagem. Mas tanta bobagem que aí você não consegue. É a mesma coisa. Ou seja, para fazer um paralelo aqui, uma confusão, ou fazer um paralelo, uma comparação, diz o seguinte: no Brasil não é permitido até fazer com esse negócio de intervenção, só para deixar isso claro, intervenção e golpe de Estado. Golpe é tirar o poder à força. Intervenção é os militares tomar, colocar em ordem e chamar uma nova Constituição. É isso. Né? Então, se você fizer um paralelo com isso, pena de morte. Pode pena de morte no Brasil? Não. A Constituição permite pena de morte. Em que casos? Tem um caso, em tempos de guerra. Ou seja, então, existe, lá está na Constituição, a Constituição é o instrumento mais perfeito que existe. Só que as pessoas não sabem, ou seja, aplicar. O artigo 37, legalidade, né, moralidade, eles não sabem o que significa isso. Então, esse é o grande problema. Agora, alguém tem que contar para esses ministros e para o presidente o que significa, qual é o significado da manifestação popular. Né? É isso. Esse é o ponto principal que eu gostaria de esclarecer para ficar de uma forma muito clara essa questão da manifestação. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, tem que trabalhar e responder aos anseios da sociedade. Porque se isso acontecer, não tem manifestação. Ou seja, perde o objeto. Claro. É isso que acontece. É uma coisa simples. Você viu como é simples? É muito fácil entender essa questão toda. E novas articulações já estão sendo feitas, né, para novas manifestações e tudo mais. E a gente está percebendo que a população realmente não está querendo mais ouvir nada. Que é ação. É isso que a gente está percebendo. Por exemplo, ontem mesmo estava na minha casa, de repente comecei a ouvir muita gente batendo panela novamente. Falei, mas por que panelar? Só Dilma não ia fazer nenhum pronunciamento agora à noite, né? De repente eu liguei a TV, eles estavam reprisando os trechos da entrevista que ela deu numa coletiva e tudo mais, que a gente vai até comentar algumas coisas aqui sobre o que ela falou, da corrupção, ser uma velha senhora e tudo mais. E eu estou percebendo o seguinte, as pessoas não querem ouvir, porque a partir do momento que você faz um panelaço, no momento em que uma autoridade está falando, é porque você não está interessado no que ela está falando. Você quer que ela faça.
E eu acho que é bem por aí que a população já está com, como dizem por aí, com limite até a tampa, justamente porque já ouviu demais. Ouviu muita promessa de campanha, já ouviu muito político dizer que vai resolver, que vai arrumar e que não resolve. Então, acho que mais do que ficar falando e coletivas e fazendo analogias e falando que quem estava na manifestação não votou na Dilma e tudo mais, mesmo porque ela governa para todos, para quem votou nela e para quem não votou nela também, né? Eu acho que a gente está precisando ver as coisas acontecerem. O discurso da Dilma é simples, é chegar lá e de uma forma transparente, conversar, não é falar, o governo está aberto, podem vir conversar, não vão lá 2 milhões de pessoas conversar lá no Planalto, é óbvio que não. Né? O que tem que fazer? Essa iniciativa da conversa, não é conversa, essa iniciativa tem que partir do governo. Então, o discurso, você falou muito bem, você pontuou perfeitamente, ou seja, só tem manifestação porque não estão fazendo nada, porque se estivesse fazendo não tinha manifestação. E o problema da Dilma, o discurso dela é muito simples. Ela tem que chegar lá e dizer o seguinte: primeiro, eu sou a presidente da República, sabe, da forma que ela gosta de ser chamada, né? Sou presidente da República, quem manda sou eu. Os vagabundos nós vamos demitir todos. Os corruptos nós vamos mandar tudo para a cadeia, né? E não vamos permitir mais isso. Pronto, falou o que a sociedade queria ouvir. É o nosso sonho, ela resolve, né? O problema dela e de muita gente. Agora, o que acontece? Passa a mão na cabeça de um, salva a pele do outro, acoberta o outro, e é isso. E o que acontece? Ninguém faz nada, e aí finge que está fazendo, o outro não quer mais fingir que está recebendo. Porque os manifestantes não querem mais fingir que estão recebendo, porque não estão recebendo nada. Ao contrário. Então, eu diria que essa é a necrópsia do cadáver, né? Porque nós temos um cadáver e nós estamos fazendo, o Instituto Médico Legal, nós estamos fazendo a necrópsia do cadáver. Esse é o cadáver que ela tem na mão. E a gente justamente quer entender o porquê disso tudo. Por que passa a mão na cabeça de um, por que não resolve aqui, não resolve ali. É isso que a gente quer descobrir, né, doutor Eduardo? Daqui a pouquinho eu volto. Eu vou só dar um recadinho e volto já para a gente continuar nosso bate-papo. A gente vai falar também sobre o Supremo, sobre essa indicação, da primeira turma passando para a segunda, do Dias Toffoli, etc. Daqui a pouquinho o doutor Eduardo fala sobre isso também. Vamos continuar conversando com o doutor Eduardo Leite, que a gente vai falar de um outro assunto também. Tinha uma vaga em aberto, como você comentou na semana passada, de um dos ministros do STF, né, que era a vaga do Joaquim Barbosa, que era o presidente da segunda turma, né, do colegiado. Essa vaga em aberto criou uma certa expectativa com os ministros da segunda turma, que acabaram dizendo que seria melhor que viesse alguém da primeira turma, né, que já tinha uma certa experiência e tudo mais. E aí, essa vaga acabou sendo preenchida pelo ministro Dias Toffoli, é isso? Isso. Só que o que está gerando uma certa incerteza e tudo mais é o fato dele ter sido advogado do PT por tanto tempo, né? Vamos ver se isso pode ou não interferir nas investigações ou no próprio julgamento do Petrolão, que é sobre isso que a gente está falando agora, né? A gente tem, inclusive, uma sonora muito interessante, depois eu quero que você comente sobre esse assunto também, doutor Eduardo. A gente vai ouvir a opinião de Luiz Felipe Panelli. Ele é professor da Fundação de Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Vamos dar uma olhada. Bom, em um primeiro momento, a gente tem que lembrar que não tem um problema jurídico em um ministro se transferir de turma, que nem o ministro Dias Toffoli se transferiu. Todo ministro do Supremo tem a prerrogativa regimental de pedir a transferência de turma quando tem uma vaga, tá? Então, se um ministro se aposenta, essa vaga numa das turmas pode ser ocupada por um ministro da outra turma e o ministro que vier a ser indicado assume, então, a vaga na turma de onde esse ministro que se transferiu, né, deixou a vaga aberta, tá? Então, não tem um problema jurídico. O problema é que isso pode indicar um certo conchavo, no sentido de que os demais ministros pediram essa transferência para que o novo ministro que vier a ser indicado pela presidente da República não ocupe a vaga. Então, isso indica o quê? Indica uma desconfiança dos membros do Supremo Tribunal Federal com relação ao presidente Dilma Rousseff. E isso pode causar um certo mal-estar social, né, nessa relação entre os poderes constituídos. E aí, doutor Eduardo, que leitura que a gente pode fazer? Achei ele super leve. Achei... Olha, se criou um monstro agora com a indicação do Toffoli para presidir a segunda turma. Um monstro. Né? Ou seja, como se não bastasse os problemas existentes, já se criou um monstro neste momento. Para mim, foi um grande golpe que aconteceu. Por quê? Porque, na verdade, Gilmar Mendes, você sabe que é de uma outra ala, de uma velha guarda, assim como o Celso Melo também é de uma velha ala. Quando eles sugeriram isso, eles contavam que o Marco Aurélio pudesse assumir
E ele que recusou, é também da velha guarda, ou seja, que são ministros que, na época em que o Supremo Tribunal Federal possuía a maior credibilidade desse país. Hoje o Supremo Federal Tribunal tem a menor credibilidade do país em função da sua formação, da sua formação e do julgamento. Então se criou não desconforto, se criou um problema legal, inclusive, em que pese no regimento poder, como ele mesmo disse, pode transferir de lá para cá, mas é um problema, dizem o seguinte, é uma questão ética. Para mim não é uma questão ética, é mais do que ética. É no mínimo uma questão ética. É uma questão moral, é uma questão de caráter. É isso, é outra coisa. O Toffoli, ele tinha que se dar por suspeito lá no mensalão já. No mensalão já tinha que dar por suspeito. Eu vou te dar um exemplo típico. Eu tenho mais de 600 julgamentos no júri na área de homicídios. E lá é formado por 7 jurados. Antes de iniciar o julgamento, o juiz levanta, lê um dispositivo legal e diz o seguinte: quem tem parentesco até 3º grau, tem interesse no resultado da causa, tem alguma vinculação, trabalhou em algum momento, está impedido de atuar no conselho de sentença. Por que isso não vale, então, nesse caso? Então é um problema legal, esse é um problema legal. O problema é que o Supremo Tribunal Federal está se sentindo, né, a corte de Deus, né? Ou seja, como se eles pudessem fazer tudo. O Gilmar Mendes foi induzido a erro, o Celso foi induzido a erro. Eu sei que eles estão se virando agora para tentar reverter, mas não tem mais como reverter essa situação. Por quê? Porque de fato vai ser isso. Agora, como uma pessoa pode chegar lá e presidir uma turma que vai julgar 50 e poucos parlamentares que estão diretamente envolvidos com o caso da Petrobras, que delapidaram, que desviaram bilhões de reais da Petrobras, né, e de repente não dá absolutamente nada, ou dá cesta básica, porque pelo que eu estou vendo aí com esse Toffoli, que tinha que estar por impedir, aliás, o Toffoli não tinha nem estar no Supremo Tribunal Federal, porque nem currículo ele tem para isso, já começa por aí, entendeu? Eu não sei como é que ele passou no Senado Federal. Então, esse é o grande problema. E o que é pior, ele foi advogado de várias personalidades políticas do país, ele foi advogado do PT e se coloca, né, se dispõe, manda um ofício para o Lewandowski, né, que também tem uma certa, não é imparcial, porque quem está lá no Supremo ele tem que ser imparcial, totalmente, porque senão vira confusão, né? Ou seja, então, esse para mim, eu vou falar para você, esse talvez seja um dos maiores problemas que vão se enfrentar daqui para frente. Porque se vier uma manifestação daqui para frente, com relação a essa questão do... Porque o que acontece? O que ocorre no Brasil? As pessoas, elas não conseguem ver o entre linhas. O Toffoli é entre linhas. Aquilo que, na verdade, ele está escondido, ele tá na sombra. Esse que é verdade, está na sombra, ninguém consegue enxergar. Né? O povo não tem essa capacidade de enxergar, como a gente que está acostumado, e eu sempre digo, às vezes eu estou muito em cima do problema, que eu faço, eu dou 2 passos para trás para aumentar meu ângulo de visão, para enxergar um pouco mais, para ver se não tem alguma coisa fazendo. Então, o que acontece? Para mim, o Toffoli é a sombra que existe dentro de um poder. Né? Ou seja, algo que foi lá como missão. Para mim, isso é missão. Entendeu? Então, isso para mim é um dos maiores problemas da Dilma. A Dilma não deveria permitir isso. Se ela fosse realmente uma pessoa firme, da forma que falam, e eu até acredito que ela seja firme, mas não sei até que ponto ela é firme. Mas não só permitiu, como se reuniu de uma forma também muito esquisita com ele para decidir isso, né? E explicou, mas não explicou. Podia na agenda, posso, não posso. Ficou uma coisa tão estranha, além do fato em si já ser escandaloso. Não, como tudo e isso quem que você estava falou. na reunião? Estava, eu já falo. Cardoso. Estava Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, Mercadante, Casa Civil, Dilma Rousseff e Dias Toffoli. Ou seja, um quarteto bom, né? Porque quem conhece cada um, eu não vou falar, mas quem conhece cada um aqui, o quarteto é bom, entendeu? Então, é tudo muito... olha, de repente aconteceu. Não aconteceu. É o que eu disse. E digo, e volto a ressaltar isso. A lei proíbe, impede, é suspeição
Alguém tem que fazer alguma coisa, o Supremo tem que fazer alguma coisa. Eu acredito até que tenha denúncia numa corte internacional por conta disso. Porque não é possível, com tanto... Nós temos mais de 800 ONGs nesse país. Não é possível que alguém vá lá e faça uma denúncia numa corte internacional, porque a coisa é muito séria. Isso é uma das... Vou falar para você, para mim isso é uma das coisas mais sérias que existe, que aconteceu nesses últimos tempos. Uma situação muito escandalosa como essa realmente tem que ser denunciada, né? E isso também pode definir os rumos, né, da Operação Lava Jato. Pode definir os rumos de todos. Eu diria que isso aí, sabe o que é isso? Eu já te adianto. A gente fala sempre que a gente tem a bolinha de cristal aqui. Isso para mim, o Dias Toffoli devia chamar, sabe o quê? Pá de cal. Sabe o que é pá de cal? Você enterra e joga pá de cal, que é para não feder. Pizza, que né? é para não feder. Exatamente isso. Bom, infelizmente a gente tem que encerrar o assunto. Realmente o assunto, a gente poderia passar o dia falando sobre tudo isso. Tem tantas manobras, tantos desdobramentos em cima desses assuntos que a gente, claro, que vai voltar a conversar dentro das novidades. E sempre às terças-feiras aqui com o Dr. Eduardo Leite, que você faz contato ao longo da semana também através do Facebook. 500 Melhores Júris. facebook.com/500 Melhores Júris. Muito obrigada. Você viu como foi fácil resolver os problemas do Brasil? É só fazer. É só fazer. Não é nada. Parar de falar, né? A gente não quer mais ouvir nada, né, doutor? Obrigada, Ótima viu? semana pra você também. Obrigado. Ótimo dia.